pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila. E como sempre, muito bem acompanhado por esse camarada que está do meu lado esquerdo do peito, o famoso Ferdinando Benini. Mas é engraçado isso, né? Você começou a me chamar de Ferdinando e as pessoas agora acham que eu chamo Ferdinando. Mas não, eu sou o Fernando. Mas aí quando lançaram o filme do Ferdinando Touro, chifrudo, aí... Isso mesmo. Mas não tem nada a ver com isso. Mas aquele filme é bacaninha, fala a verdade. Não assisti, você acredita? Que isso, cara, você tem que assistir. Fiquei com medo de me identificar com É o personagem. uma obra-prima. Tá bom, legal. Mas eu ainda assim fico com medo de me identificar com o personagem. Do lado de cá sou eu. Ferdinando, grava o que eu vou te falar, tá bom? O homem sem chifre é um animal indefeso. Mas, ó, em minha defesa, eu quero dizer que eu nunca descobri uma traição de uma das minhas esposas. E você sabe por que a gente Mas, chama... não, se você sabe de alguma coisa, não me conte, pelo amor de Deus. Quando o cara... Olha só pra você ver que legal. Isso aqui é cultura inútil, mas vale a pena. Sabe por que o homem é comparado com um touro? O homem traído? Porque o touro tem chifre. O touro, quando ele descobre que a vaca ficou com outro touro, ele chifra a vaca. A vaca tinha que chifrar o outro touro. É tipo isso. Mas mentira, não tem que chifrar nada. Vai embora com seu chifre. Né? Só isso. E do lado de cá, gente, sou eu, Fernando Bernini, o Ferdinando do filme Chifrudo. Não sei. Touro. Mas aí eu vou repetir. Touro indomável. Se você assistiu, você que está assistindo sabe de alguma coisa, não me conte, pelo amor de Deus. Touro Ferdinando. A ignorância é uma dádiva. Mas, o Gonçalves, brincadeiras à parte, chifres em questão, né? À parte. Você também quer contar dos seus chifres, hein? Você quer contar? Não, tá eu bom? não. Então tá bom. Brincadeiras à parte novamente. Estamos aqui com a doutora Anne Lara Moreira, que deve estar sem graça aqui com tanta palhaçada que a gente está fazendo. Ela que, Gonçalves, é médica, ela tem pós-graduação em nutrologia e medicina esportiva. Isso. E ela que é natural de Guanabi. Na Bahia, interior da Bahia. Pertinho do Rio São Francisco. Isso a terra da minha mãe. Hein? A gente está aqui, ó. A gente tem uns assuntos em comum. Deve ter comido muito piqui lá, né? Isso. E ela tem uma clínica que chama Performance lá no Buritis, que tem um foco em estética avançada, tanto facial como corporal. Anne Lara Moreira, senhorita, conte-nos quem és tu. Prazer, é um prazer, né, estar aqui. Bom, todo nosso, viu, Anne? Eu te chamo sou de Ana de Lara, desculpa te cortar. Qualquer um. Tá de boa? Tá tranquilo. Aqui em Minas, o pessoal conhece mais como Anne. O mineiro, ele chama mais pelo primeiro nome. Já na Bahia, todo mundo me conhece como Lara. Legal. É interessante. Então eu vou te chamar de Anne aqui. Quando eu estiver na Bahia, se eu estiver por lá, eu te chamo de Lara. Eu brinco que é uma dupla personalidade. É interessante. Eu acho legal isso. Mas isso é um fato, assim, né? Por exemplo, eu num ambiente corporativo, as pessoas me chamam muito por Bernini. Então, quando eu escuto alguém me chamar por Bernini, já vem logo aquela posição sisuda e tudo mais. Quando me chama de Ferdinando, aí eu já sei que é uma palhaçada. Mas voltando, Anne, conta pra gente. Você veio de Guanabi pra BH. Isso. Conta um pouquinho pra gente sua história. Eu saí de casa muito nova, né, para estudar. Eu saí com 13 anos de casa. Fui morar em Montes Claros, que é o interior de Minas Gerais, para fazer ensino médio. Naquele tempo, todos os pais mandavam os filhos para estudar. E quando eu conto essa história, todo mundo me pergunta se meus pais me emanciparam. Era muito comum, né? Mas a cidade de Guanabi é tão pequenininha assim? Hoje não. Hoje é maior, mas na época... Hoje não. Guanabi, em um raio ali de 250 quilômetros, é o polo regional, né? Só que naquela época, os pais mandavam por conta, né, da educação. Então, com 13 anos, eu já morava só. Fiz ensino médio em Montes Claros e... vim para Belo Horizonte, passei em medicina na Universidade de Belo Horizonte. Cursei medicina, terminei, fiz pós-graduação de medicina esportiva na rede Mater Dei e fiz pós-graduação de nutrologia no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. Então, acho que na hora que eu te apresentei eu falei tudo errado, né? Então, na verdade, é medicina esportiva, sua pós-graduação, e nutrologia. E nutrologia. Eu não lembro o que eu falei, mas acho que eu falei errado. Você falou nutrição. Anne, conta pra mim que rosto angelical é esse? Cara de brava, não Eu tem não sei não. Eles te pediram sem identidade pra você entrar aqui? Pediram. Porque de menor não pode fazer podcast, não, viu? É isso. A clínica de estética. Entregou o segredo. Olha, já aproveitou, virou merchan. Não, mas ela levou... E que nome maravilhoso, por sinal, né? De onde que veio esse nome? Então, minha principal atuação hoje, né, minha principal área, que eu amo trabalhar, é com medicina esportiva e obesidade, com foco no emagrecimento. Então, hoje eu sou dona da Clínica Performance, né?
o que eu construí lá? Eu construí um ambiente que que o paciente chegue lá, que faça um procedimento estético, faça um procedimento corporal, que tenha né, um trabalho de um massoterapeuta, tudo para integralizar o paciente ali, para ele se sentir confortável, para ele se sentir abraçado em um só ambiente. Então ele chegou lá e vai resolver o problema dele. Isso. Mas voltando aqui na sua apresentação que eu falei errado, né? Entre que eu te falei que era a nutrição e a nutrologia, qual que é a grande diferença das duas áreas? Então, o nutricionista, ele formula a dieta do paciente, né? A gente pega ali a taxa metabólica basal, então vai falar para o paciente, olha, você precisa ingerir isso aqui de proteína por dia, isso de carboidrato, tanto para ganho de massa quanto também para o emagrecimento. Já a nutrologia, a gente avalia os hormônios, níveis de vitaminas, a gente extrapola a parte alimentar, vitamina. Então, o que eu avalio no paciente? Como é que está a saúde intestinal? Porque isso interfere diretamente no processo de emagrecimento. Como que está o sono desse paciente? Se ele está tendo sono reparador, quantos litros de água ele ingere por dia, faço orientação sobre né, a alimentação, vejo toda a parte metabólica, hormonal do corpo dele, faço avaliação. Que bonitinho, hein? Eu não quero ouvir isso, não. Eu quero saber aquela Anne, lá de 13 anos, Guanabi, que chegou lá em Montes Claros, naquela terra quente demais. Eu gosto sempre de fazer as pessoas forçarem, elas fazerem uma reflexão da jornada delas no que elas transformaram. Porque hoje tem uma empresária de sucesso aqui, a doutora. Mas vamos voltar a fita lá atrás. Aquela Anne de 10, 9 anos de idade, que cresceu lá no interior, era a Anne que queria ser de hoje? Era seu sonho ser médica? Olha só. Eu fui criada numa família que mesmo saindo cedo de casa, assim, eu sempre tive um suporte familiar muito bom, né? Então, eu tenho um pai e uma mãe empresários que me incentivaram, né? Na verdade, eles me obrigaram a trabalhar desde pequena. Então, quando a pessoa fala assim, nasceu em berço de ouro, não é bem isso não, tá? Não. O chicote começou a comer cedo no lombo. Desde os 7 anos, minhas férias era trabalhar na contabilidade, então... E é muito inteligente, por sinal, porque já te dá você uma independência muito grande e até mesmo já se livra já daquela obrigação, né? Isso aí. Você tem uma visão de mundo mais completa também, né? É pior, eu acho que assim, esse exemplo em casa, ele ajuda a gente, porque tem gente que cai no mercado de trabalho lá depois da faculdade e já engoliu anos já de experiência que poderia ter adquirido. Como, por exemplo, você que com 13 anos já tinha exemplo de empreendedorismo dentro de casa, né? Isso. E aí, quando você foi lá para Montes Claros estudar, você já tinha essa visão de, quero ser médica, a minha rota é essa, eu tenho que estudar aqui, eu tenho que fazer isso, é isso que eu quero fazer da vida. Então, nessa época, eu gostava muito também de números. Então, eu ficava muito entre engenharia civil e medicina. Só que eu passava em engenharia civil todo ano, na federal, fazia minha matrícula e desistia de última hora. Eu falava, não, pai, deixa eu tentar só mais um ano. E nisso aí foram 4 anos tentando medicina, até que eu consegui passar, né? Naquela época era difícil. Ainda é. Então, naquela época também a gente não tinha muitas condições de chegar e, não, vamos pagar uma faculdade particular. Inclusive, dar um adendo aqui, né, que a faculdade de medicina hoje ela é mais fácil, digamos assim, por causa da oferta de vagas na rede particular em si. Isso. Né? Mas antigamente você tinha 2 opções. Você pagava uma fortuna, não que hoje seja barato, né? Mas você pagava uma fortuna numa faculdade particular ou você tinha que ter um preparo gigantesco para passar numa universidade federal. Né? Era isso aí mesmo. Foi na época que eu fiz. São pessoas especiais só que conseguiram essas vagas. Aí. Além, né, hoje tem várias faculdades de medicina particular, só que hoje, a realidade de hoje do Brasil, para uma pessoa pagar 10 mil por mês, é uma realidade completamente utópica. Assim, 8% não da população. É 8% da população. Então, era muito difícil passar. Hoje, na particular, está um pouquinho mais tranquilo, mas só que o custo financeiro é muito alto. Mas vamos lá no sonho de criança. Você gosta dos números? Eu já vi, eu não quero saber dos números. Eu quero Filha saber de contador. menina de 13 anos de idade, cara, se jogando, saindo da Bahia, indo pro interior de Minas, lugar quente, cheio de gíria, uai, como é que faz? Como é que foi esse... Foi desafiador. Mas você tinha família lá em Montes Claros? Não. Ninguém. Na cara e na coragem? Não, foi na cara e na coragem. Na verdade, eu fui com meu irmão,
Só que com 6 meses meu irmão não conseguiu ficar lá, aí ele voltou e aí eu fui, né, fui morar sozinha. Meus pais falaram, não volta para cá, eu quero você, né, um grande incentivo da minha vida. Quero ver você voando. Mas fala para mim, Gata, olha só, você estava negociando com seus pais, você era uma criança. É isso aí. Você não tinha idade para entrar no cinema, só. Já morava sozinho. Eu lembro, vou contar até uma história engraçada. Opa, a gente adora. Fernanda adora essas histórias. Eu sempre fui muito consciente, né? E quando os meus pais me levaram para lá... Consciente que você fala é responsável. Responsável, Sim. Quando meus pais me levaram para lá, eles me deram um cartão do Bradesco e falaram que você saca o dinheiro. Só que eu nunca tinha ido lá sacar o dinheiro, eu não sabia como é que funcionava um saque. E aí eu saía do colégio todos os dias, passava no Bradesco, eu ficava lá observando como que fazia, porque eu não queria nem perguntar, né? É que nem as pessoas quando vão pela primeira vez na fila do Subway, né? Fica vendo como Mas eu lembro a Subway. Primeira vez do Subway também. Foi a mesma coisa. A mesma coisa. Então na verdade, ela saiu do Bradesco e foi pro Subway. Mas aí como é que foi? Você ficou observando, aí uma hora você desencantou e falou, vou sacar dinheiro. Uma semana de treinamento, só de observação. Sem dinheiro, passando aperto, até que eu consegui sacar sozinha. Então, tudo na delicada, vida... maravilhoso, olha só pra você ver. Fala muito sobre você. Tudo na vida, assim... na minha criação mesmo, eu fui educada ali para... Você não vai precisar de ninguém. Meu pai me ensinou a trocar resistência de chuveiro, me ensinou tudo sobre carro. Então, se eu tinha qualquer problema com o carro, eu não precisava passar aperto em oficina, eu já sabia qual era o problema do carro. É uma visão muito diferenciada da criação do seu pai. Ângelo Manuel. Ângelo, eu já sei por que você fazia isso, mas não funcionou não a mão direita dela lá, ó. Botaram uma aliança, né? Mas eu acho que ok, ensinamento muito, deu uma pirada aqui, né? Mas eu acho que é um ensinamento muito importante, por quê? Porque quando ela decidiu se casar, né, não foi por uma dependência, um medo. Não, mas você não casou ainda, não? Noiva. Tá noiva. E não é tudo perdido, não, viu, Ângelo? Fica tranquilo. Mas é isso, assim, é uma escolha, né? Porque tem gente que se apega a estar com alguém, a casar, porque de repente tem medo que o pneu do carro fura, como é que eu vou fazer? Então, legal esse ensinamento, eu achei, eu nunca tinha... Não, e ali é o contrário, como é que é o nome do bonitão lá? Caio Félix. O bonitão que fica com medo do pneu furar. Ele chama ela. Ela vai bacana. Mas legal, assim, essa história. Aí, beleza, 13 anos, foi lá pra Montes Claros, tal, começou a ganhar vida, aí já começou o ensino médio. Isso. Aí veio o momento da faculdade. O que você falou assim, peraí, eu tô indo muito bem pra engenharia, mas... O meu sonho, são 4, você fez uma faculdade esperando fazer medicina. Isso. Como é que foi lidar ali com essa ansiedade, com esse momento? Porque enquanto isso, ainda fazia uns trabalhos por fora, né? Nas férias, eu trabalhava na contabilidade dos meus pais, mas quando eu estava em Montes Claros... Só estudo. Era só estudar. 4 anos direto, batalhando. Isso. E aí, eu saí de Montes Claros e fui fazer o cursinho em Salvador. Então, eu morei em Salvador 3 anos. Nós tivemos unidade lá, viu? Hã? Nós tivemos unidade lá em Salvador. Isso. Lá em Pituba. Eu já fui, eu morava lá. Eu conheci você. Eu sou Cila lá. Eu sou Cila lá. Em frente à padaria, acho que. Eu morava lá, no Pituba. Bacana, né? Morava lá. Na época que você estuda, que você morava lá, você estudava lá. Estudava, fazia o cursinho, isso. Só que eu sempre ia bem nos vestibulares de Minas e não conseguia ir bem nos vestibulares da Bahia. É diferente? A prova é diferente, né? Então, eu acho que foi por conta do meu ensino médio, porque eu estudei em Montes Claros o ensino médio todo. Então, eu decidi transferir para cá. Então, eu fiz mais um ano aqui em BH, fazia salinha, e passei... Cursinho? Salinha não é um cursinho com 200 pessoas, são salas pequenas com 20 legal. pessoas. Porque eu já... que foi a sua mais pergunta. né? Naquela época, eu fiquei tão abalada emocionalmente que o cursinho estar ali dentro com um ambiente com 200 pessoas me causava muita ansiedade. Então, eu vim para Belo Horizonte para fazer salinha e aí foi onde eu se enrolei. Mas por que, assim, a sala grande te trazia essa ansiedade? Você tem uma personalidade mais tímida, mais quieta? O que acontecia? Por conta do o tempo. ensino era muito solto também. Eu queria algo mais específico, mais direcionado. E quando a gente está numa sala de 200 pessoas, eles regulam pelo menor.
pelo aluno que tem menos informação. Isso. A aula ela é direcionada sempre para isso. Isso. Para a minoria. Qualquer sala de aula, qualquer grupo é assim. O bom professor, ele nunca vai regular a aula para o cara que é o AS, que é o primeiro, ele vai regular pelo último. Depende do objetivo dele. Mas quando você pegava uma de 200, aí o cara regulava pro último aí, não entrava na matéria que você queria, não era ênfase no que você precisava, aí fica cansativo. Aí ficou cansativo. Começou a ficar maçante para você. Mas aí você pensou muito, hoje você está atuando muito nessa parte, né, da nutrologia e também da esportiva. Mas quando você começou a faculdade, ou quando você pensou em fazer a medicina, o que você pensava em atuar com certeza não era isso, né? Eu entrei na faculdade de medicina querendo oncologia pediátrica. Nossa, pesado, hein? Nossa. Só que eu também sempre tive um pé ali na medicina esportiva, porque aí eu volto também na minha criação, né? Eu sempre tive um pai que eu queria muito entrar num balé quando eu era criança, né? Que todas as minhas amigas faziam balé. Ele me colocou na escolinha de futebol para ser goleira e no karatê. Então, eu sou faixa verde de karatê. Então, eu sempre... Ele te preparou para o mundo, você não percebeu isso, não? Ele te preparou para você ser independente, para poder se virar, para você... Se algum cara se desse de frente com você, você se proteger. Isso, ele me ensinou... Amor, E é impressionante, porque hoje, para um pai fazer isso, jogar a filha, né? Ele não me jogou, ele sempre... Hoje é mais comum, porque eles fizeram a outra coisa e deu errado. Não acho, Muita gente levou a filha muito Mas você teria coragem de mandar a sua filha de 13 anos para morar numa cidade sozinha, sem ninguém? Não daria, depende da maturidade da filha. Então, e a sua maturidade também. Mas você que deu esse sinal. Os pais, eles usam muito os filhos como instrumento social. E como eles gostariam de ser. Sim, sempre tem a projeção, mas como instrumento social de querer participar de alguns grupos através do filho. Exato. Né? A mãe vai levar no balé, porque lá vai encontrar com as mães que levam as filhas pro balé e piriri pororô. O filho no karatê e etc. Inclusive, eu sou faixa preta de balé, caso você não saiba. Mentira. Então, assim, o seu pai, ele usou, né, essa educação paralela à escola, né, e ao contrário dessa parte social dessas atividades, porque é muito comum. Então, mas ele foi pensado na sua educação. Né? Ele, de uma certa forma, ele foi cavando ali um alicerce para a sua independência. Né? Ou não dependência, né? Porque a independência, às vezes, era confundida com a não dependência. Mas você cresceu completamente independente, não dependente de nada, né? De ninguém. Agora, eu queria fazer uma pergunta bem específica do que você faz hoje, né? Mas, antes, você esqueceu de me falar, assim... Eu acho que a gente cortou, né, na verdade. A gente não tá deixando ela falar, não. Tô metendo pressão, que eu tô adorando. Você falou que pensava em... Você sabe que ela faz isso com os atletas, né? Eu sei que você faz isso. Coloca no limite. Não é à toa que você colocou o nome da sua empresa de performance. Estratégico. Aí a pessoa tem que performar. E se a pessoa não performar, ela tá no lugar errado. É isso aí. Mas aí quando você pensava lá em oncologia infantil, né? Isso, claro, tem um peso muito grande para as coisas que vão ser feitas. Você pivotou de novo lá dentro antes de chegar na parte de nutrição? Desculpa. Nutrologia. Na parte de nutrologia e de medicina esportiva? Então, foi uma virada de chave em específico. Eu fazia estágio no Hospital da Baleia e eu me apeguei muito numa criancinha que tinha um câncer, um osteosarcoma. E viver aquilo ali para mim foi muito doloroso. Porque, foi divisor de águas. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de dar atenção, eu gosto de estar presente, eu gosto de estar disponível para o paciente. E eu acabo criando ligações. Então, eu vi que aquilo ali não dava para mim, porque é muito pesado. O câncer já é uma doença muito complexa, muito complicada. Isso é porque você foi mestrado por uma pessoa. Você vê a quantidade que é absurdo. Mas eu vivi... Cada vez mais comum, porque inclusive. Minha faculdade inteira, eu fiz liga acadêmica, fui diretora de liga, eu fiz tudo para oncologia. Então, eu vivi intensamente aquilo ali. Todas as etapas, início, meio e fim. Só que foi uma pessoa em específico. Desde a mudança do prontuário. Quando ela está livre ou quando ela falece. Muda de cor, não é isso? Foi uma pessoa em específico, que é o quarto, né? Que me fez virar essa chave. Aí você decidiu que não queria mais oncologia infantil. Né? Mas qual que veio primeiro, né? A nutrologia ou a medicina esportiva? Eu fiz primeiro medicina esportiva.
voltar. Assim, aí você voltou lá nos seus pais, né? No karatê e tudo mais. Isso. Porque eu sempre gostei muito de esporte. A ideia do esporte em relação à saúde mental, condicionamento físico, se for pensar, né? Hoje nosso principal sistema imunológico do corpo é a quantidade de massa muscular. Então, aí eu já vou abrir um leque aqui, tá? Leques, por favor. Um paciente que Tá lindo te ouvir falar. Você tem uma segurança tão grande, né, Fernanda? Tranquila, né? Principalmente quando você fala de Ângelo. A Ângela é meu ídolo. Eu percebo que seus olhos brilham. É normal isso? Eu sou... Foi o número 1, né? Nossa. Tem pessoas que a gente tem conexões que é inevitável, né? Principalmente seus pais. E na hora que você falou assim, mas você liberaria sua filha com 13 anos? Eu não vejo o menor problema. E eu fui recentemente agora pro exterior, levei minha filha pro exterior. Pra casa da minha irmã, lógico. Minha irmã foi o primeiro contato que ela teve com minha filha. Se dependesse de mim, eu deixava minha filha lá tranquilamente 1 ano. E assim, é uma coisa muito louca, porque é um amor absurdo que você vai poder gozar dele um dia no futuro. Porque tudo aquilo que você recebeu do seu pai, prepara. Você vai entregar o dobro para os seus filhos. Mas você sempre vai querer o mais, o melhor e o que é perfeito para eles. Então, eu vou te falar outra coisa desse cara que eu sou fã. Virou podcast do Ângelo agora. Vamos ter que fazer agora uma live especial. Trazer ele aqui. Exato. Quando eu formei em medicina, eu tinha uma grande questão sobre vou voltar para casa ou não vou. Porque eu sou muito apegada com eles, eu sinto muita falta da minha casa, do interior da Bahia. Só que eu escutei uma frase do meu pai, que naquela época eu não soube associar muito bem, mas que hoje eu vejo que ele foi um guerreiro, assim, por ele ter aguentado o baque, né? Filha, eu não te criei para voltar para o interior, eu te criei para você voar. BH um dia vai ficar pequeno para você. Quem falou isso para você? Então, eu tinha vontade de voltar para Guanambi, para ficar perto dos meus pais, para ver meus pais envelhecer, né? Só que, infelizmente, aqui a gente tem muito mais oportunidades que no interior. Então, me abriu muito a possibilidade de ir para São Paulo e estudar no melhor hospital da América Latina, que é o Albert Einstein, fazer nutrologia. É a referência, né, da América Latina. Então, hoje eu percebo que meu pai, por impor aquilo ali para mim, naquela época foi difícil. Mas hoje eu vejo agora, um grande homem. Agora, uma pergunta grande, tá bom? Talvez ninguém nunca te fez. Atrás de um homem forte desse daí, corajoso, tem um porto seguro muito forte, que deu base para ele e que deve ter acalentado ele várias vezes lá, quando ele pensou em desistir, fala assim, volta, filha, pra cá. Como é que é o nome da sua mãe? Dorivânia. Essa aí é guerreira. Todo homem que é muito forte, assim, decisivo, que pode ter certeza absoluta, tem uma pessoa ali por trás, ali, que se torna o porto seguro e briga e fala que não vai fazer e que dá a força necessária. Minha mãe é Fortaleza. Né? Minha mãe é a que aguenta tudo lá. É a base de tudo. Eu imagino. E seu menino quando voltou? Seu irmão quando voltou? Voltou por causa dela, né? Não, voltou por causa do meu pai. Tira! Meu irmão é muito apegado com meu pai também. E com minha mãe também, né? Os dois. Só que meu irmão voltou porque ele não aguentou, né? Era uma rotina diferente, completamente diferente. E é difícil, né? O homem costuma não ter tanta disciplina também, né? A mulher é mais disciplinada. Mas agora você tem voltando aqui ao presente, né? Deixando um pouquinho passado. Eu tô adorando esse passado, hein? Aquela brilha dos olhos. Você como pai, né? Eu tô espelhando aqui, eu tô aprendendo com a Ângela. Quem sabe se o Ângelo não lança um infoproduto? Vamos criar uma filha para o mundo. Para o mundo. Sem voltar para o interior. Cara, que esperto, hein? Vai ser o primeiro aluno desse curso aí. Mas aí, Anne, voltando aqui na clínica, na performance, você criou um método que as pessoas emagrecem, né, sem tanto efeito rebote. O que é isso? Porque emagrecimento a gente já pensa logo no rebote. E quanto mais rápido a gente emagrece, mais efeito rebote a gente vai ter. Bom, pelo menos essa concepção que eu tenho. O que é esse método que você criou lá na performance? Então, quando eu penso em obesidade hoje ela é uma pandemia, né? Então, problema de saúde pública, né? O principal problema de saúde pública do século XXI, né? Segundo a OMS, não sou eu falando.
Quando a gente pensa em obesidade, a primeiro slide, eu faço uma aulinha com os pacientes para nível de conscientização, então eu coloco lá um quebra-cabeça, né? São 4 pilares: mudança do estilo de vida, alimentação, atividade física e suplementação, que aí é minha parte. Só que minha parte, ela vai ajudar nas outras 3 partes. Para a gente ter um processo de emagrecimento, a gente precisa aumentar o metabolismo desse paciente, a gente precisa avaliar níveis de vitaminas, perfil hormonal, uma série de exames. A gente precisa ter um déficit calórico. Hoje eu trabalho com a nutricionista também lá. E a gente precisa conscientizar o paciente sobre a mudança do estilo de vida, porque o que dá o efeito rebote quando eu soltar a sua mão aqui, você vai voltar a ter aquele consumo de industrializados, alto consumo de carboidrato. Então, o atendimento é muito mais além do que de um período, né? É um atendimento, um tratamento ali para a vida, é um nível de conscientização que eu tento implantar na minha clínica, né? É bem integrativo, então. A pessoa ela vai entender em vários pilares ali como é que ela vai se manter. Isso. Né? Ela vai chegar no objetivo e vai se manter dentro dele. Isso. Eu li um estudo há algum tempo, foi publicado numa revista científica que eu não vou conseguir falar agora, porque ela falava o seguinte, que as pessoas, quando elas engordam, elas criam mais células adiposas. E quando elas emagrecem, essas células adiposas, elas continuam lá, só que no menor Tem volume. memória. Só que quando ela consome, ela vai engordar muito mais rapidamente, porque já não está falando mais em duplicação, multiplicação celular. Né? E como é que faz para trabalhar com isso? Porque se eu tenho essa pochetinha aqui hoje e eu perco ela, qualquer escorregada que eu dou é muito mais fácil eu voltar a ter ela novamente. Como é que eu faço para me livrar disso? Então, é sobre ter constância, né? Você escorregar um final de semana, não tem problema. Mas se você escorregar de segunda a sexta e sábado e domingo você voltar ao foco, aí sim. Dá para permanecer dentro do objetivo, Tá. tomar uma taça ou 2 de vinho todos os dias? Todos os dias, não. O cara, ele Aí preparou eu a pergunta pra te ludibriar, você viu? Não, Tô querendo alguém que responda. Eu percebi isso. não, e tem Pra ele poder paciente que falar me assim, a fala. doutora falou que pode. Então, álcool e objetivo com relação ao corpo da gente está completamente fora. Tá, porque Você álcool é sabe, inflamatório. gente. Obesidade é doença inflamatória crônica e sistêmica, que afeta todos os órgãos. Então, o álcool é álcool inflamatório, né? Eu conheci uma pessoa que tem 2 anos que ela não bebe porque ela tinha gordura no fígado. Chegou num estágio tão alto que o médico falou assim, cara, a bebida tem que estar fora da sua vida, senão você vai beber, cara. Isso. 2 anos sem beber. O cara falava que adorava, happy hour, aí sai com os amigos, periga, pororô. Não bebe. Doutora, como é que luta com a dopamina na cabeça da pessoa? Porque tem muita gente que é gorda justamente não é porque come muito. É, porque toma muito sol. Beleza, deu um corte bacana aqui agora, lembra aí, hein? Tipo isso. É, Tem muita gente que não é porque come muito, porque gosta de comer, porque a A comida, compulsão, a né? compulsão, a dopamina que Ansiedade. libera na hora que o cara tá ali, ele não percebe e ele não consegue lidar muito bem com isso, acaba ficando viciado em dopamina, que ele acaba recebendo do ato de comer. Como é que faz para poder lidar com essa quebra? Então, hoje a medicina, ela evoluiu bastante. Temos medicações, né, para controlar a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela está associada com a obesidade, né? A gente trata com é medicamentoso. É um trabalho também com psicologia, psiquiatria. Hoje, na clínica também, eu tenho o apoio de psiquiatra, psicóloga, para dar uma visão integralizada para o paciente. Então, tratar a compulsão alimentar é tratar também a obesidade. Né? Agora conta para mim, na hora que vem lá a cirurgia bariátrica, Vou te que deve falar, ser algo... Você é a favor ou contra? Para começar. depende. Ela deu um sorriso. Ela não quis botar a mão no fogo, não. De jeito nenhum, não pode. É, É muito polêmico, né? A gente É não sabe as muito necessidades, polêmico. se é saúde, se é estético, e virou Mas como assim. nutrólogo, você Só sabe que- o desafio que é nutricional para a pessoa. É. Né? saiu até um estudo recente comparando, né, o uso do Deixa o Ozempic. estudo recente de lado. Mas Sua então- opinião, o que você pensa sobre isso? Mas ela está embasando no estudo. Ela Mas então, vou dar minha opinião a partir disso. Saiu um estudo recente que comparou um grupo de pacientes fazendo uso do Ozempic, que é a canetinha, né? Tá bombando agora. E os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. Então, num período de 4 anos, esses pacientes teve reganho de peso. Qual a minha opinião? Se você fizer a cirurgia bariátrica sem mudar, sem ter um nível de conscientização, sem mudar seus hábitos alimentares, sem conscientizar,
você vai voltar a ganhar peso. Quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, a gente tira uma parte ali do estômago, do intestino, então você tem deficiências nutricionais o resto da sua vida. Então, até onde isso vale a pena? Entendeu? E até quanto tempo a gente vai descobrir os efeitos colaterais disso? Porque eu já vejo várias pessoas dando essas entrevistas, principalmente famosos. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha feito. Hoje eu tenho necessidade de vários tipos de vitamina, eu tenho que ficar suprindo sempre. Quanto tempo que a gente realmente percebe se foi ou não foi uma boa? Porque imediatamente é maravilhoso. Você vê uma pessoa que pesava 140 quilos, de repente está com 70. Mas é doloroso, né? Não é um processo simples. Né? Não é um processo simples, porque ele não vai tirar a gordura ali, né? Não é uma lipo. Então, um paciente ele vai começar a comer pouco, passar mal demais, vomitar. É um processo doloroso aquilo ali. Então, como especialista, qual que é a dica que você está olhando para aquelas pessoas lá naquela câmera maravilhosa lá? O que sobre? Qual que é a dica que você dá para uma pessoa que às vezes quer fazer uma bariátrica? Consulte com um nutrólogo, avalie seus exames, veja seu perfil metabólico, dê uma chance para você antes de fazer uma intervenção tão drástica. Isso é grande. Mas olha só, você falou de uma questão que é muito importante, o Fagner também tocou nesse ponto, que é da compulsividade. Tinha uma época que eu fazia jejum intermitente e quando eu ia me alimentar de madrugada, sobretudo após o consumo de álcool, né, faço jejum intermitente, aí eu consumo álcool, e parece que tira um filtro ali, que na hora que eu já peguei panela de arroz e comi, por tamanha compulsividade. Então como é que eu mudo um hábito alimentar com esse rebote da compulsividade? Como é que eu tiro essa compulsividade da minha vida? Então, temos medicamentos... Só tome cuidado com essa pergunta que é tendenciosa, você viu, né? Como ele que fez eu um tiro? jejum intermitente, depois ele se embriagou. Aí ele já não era ele Não mais. precisa embriagar, uma taça é o suficiente para baixar um filtro, que é impressionante. Bêbado qualquer um come muito. Você fez errado, a gente não quer pro jejum intermitente. Com álcool, né? Com álcool, a gente Mas quebra com porque proteína. eu também não sou intolerante ao álcool. Como é que esquece o carro? Ele esqueceu o carro também, isso é comum. Mas Já você fala. começou errado. Pois é, mas aí eu tive isso não foi da minha cabeça, eu não fiz jejum intermitente da minha cabeça, eu tive um acompanhamento. Mas a compulsividade eu não tive. Ninguém me ensinou como é que eu ia controlar aquilo e ela vinha com tudo. Como é que eu vou tirar isso? Então, com medicação. Entendi. Então, além do acompanhamento sobre o jejum intermitente, tem que ter um controle através da medicação. Isso é o quê? Um anti-ansiolítico, um antidepressivo? Depende de cada perfil, mas a gente tem antidepressivo, ansiolítico, a gente tem medicação, diversas medicações para controle de compulsão alimentar. Entendeu? Quer falar o nome aí? O cara vai O cara fez uma... Ô, bonitão, o cara fez aqui uma consulta gratuita. Vamos lá, gato. Nós estamos falando de performance o tempo todo, é inevitável. No esporte, empresa, em tudo quanto é lugar. Tudo é performance. Ou você tem performance ou você está fora. O futebol mudou drasticamente. Antigamente o cara tinha que ser habilidoso, tinha que ser bom de bola, segurar a bola. Hoje em dia não é assim mais. Se o cara não performa, ele tira ali o Cristiano Ronaldo, tira o Ronaldinho hoje das peneiras. Aquele menino extremamente habilidoso que já vem com aquele dom, ele está fora se ele não performar. Você como uma profissional, para onde que você imagina onde que vai chegar isso? Eu vi outro dia uma crítica sobre o excesso de performance, que foi uma charge que um cara fez, colocando assim, e se os anabolizantes fossem aprovados nas Olimpíadas? Ia ter o cara que faz 100 metros rasos em 5 segundos. O cara que joga aquela vara saía fora do estádio. O cara que pedalava, ele pedalava tipo assim, a volta ao mundo em menos espaço de tempo. Qual que é a reflexão que você faz sobre o excesso de performance e até onde que é legal o cara poder buscar isso? Porque, afinal de contas, se precisou de performance, é você a referência. O uso abusivo de medicações. Quando eu falo isso, eu não estou falando só sobre hormônios. Qualquer medicação. Se você tomar muito antibiótico, isso prejudica sua mucosa intestinal. Então, tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso prejudica. Quando a gente tem eu sou contra, inclusive, a medicina proíbe, né, o uso de anabolizantes para fins estéticos. Ok, mas até que ponto o anabolizante ele é um remédio e até que ponto ele passa a ser um anabolizante, né? Quando tem deficiência do hormônio. Sim. Então, por exemplo, uma mulher na menopausa. Se regulou, tá valendo. Isso. O obeso, por exemplo, um paciente obeso, ele diminui muito o seu perfil hormonal, porque na célula de cultura ali ele faz uma aromatase. Então, isso diminui muito a testosterona no homem, que é a vitalidade do homem. Então,
é muito comum pegar um perfil de um paciente obeso com nível de testosterona lá embaixo e que esse cara ele está cansado, ele está indisposto, ele não tem ânimo para a vida. Ele não quer brigar no trânsito, né? Ele é obeso. Mas olha Essa só. é ótima qualidade no obeso. Eu tenho 40 anos, né? Se eu fosse seu paciente, eu quero qual que era o valor Pronto, o cara esperado? fez a consulta aqui no O que é o valor podcast. esperado para um cara de 40 anos hoje de testosterona? Porque a gente sabe que as referências nos exames médicos, eles tomam como base uma média da população em geral. Em geral. E não específico, né? O que você espera para um cara de 40 anos, 45 anos de testosterona? Deixa eu te contar, a partir dos 35 anos, os homens têm queda dos níveis de testosterona. Okay. Então, o que é comum eu ver no consultório? Testosterona ali por volta de 400 a 500. Muitos também por volta de 300. E o que é legal ter ele com 40 anos? Milim Tá bom. Acima de 550, Milim 600. passa. Só não pode ser agressivo, né? Tudo em excesso Quando faz brigar mal. no trânsito. Milim, brigador do trânsito. O cara Fernanda, Mário aperta Mil. ela aí pra gente, que essa menina aqui Tem jeito. tem conversa pra 2 Não podcasts. deixa apertar ela é muito tranquila, muito Eu segura. sei. Mas eu já entendi que o pessoal tá balançando as placas ali loucamente, né? Seguinte, doutora Anne Lara Moreira, né? Primeira coisa, a gente não falou seu Instagram. Qual que é o seu Instagram? Seus Instagrams, essa deve ser o pessoal, né? Da empresa. Meu pessoal, doutora Lara Moreira A. E o Instagram tá Clínica Performance BH. Massa. Agora é a hora do desafio. Ah. Chegou na reta final, a hora do desafio. Né? Primeiro, uma frase clichê, aquela frase que você acha que pode tocar o coração de alguém aí, ou mudar, ser uma centelha, um gatilho para ela mudar de vida. E depois uma música para a gente colocar na nossa playlist. Mas enquanto você pensa na frase, não me escuta não. Queria falar que vou puxar a sua orelha, cara. Mil de testosterona? Que Como é que a gente tem? consegue isso? É normal demais, né? Não é Você- normal não. Tomar um remedinho aí que Então, tá vendo? É normal. Tá vendo? Não é normal. Mas então, doutora, qual que é a sua frase, qual que é a sua música? Eu vou primeiro falar a música, que eu estou tentando lembrar aqui a frase. Vocês conhecem a música Vivendo Aqui no Mato, de Trio Parada Dura? Lógico. Aí eu ia consultar aqui, nem precisa. Isso, Nem hein? precisa. Tá bom. Eu já ia consultar aqui. Aí você Assim, brilhou agora. É meu hino da vida. Muito massa. É uma música que E é agora um aquela poema, frase né? que você tatuaria no corpo. Vixe. Então, que eu tatuei. Então, Perfeito. vai com calma e com a alma. Não, essa tinha que tatuar, é outra. No pain, no gain. Porque é exatamente isso. Doutor, né, olha esse para aquela universo. câmera agora. Você vai fazer uma mensagem pro seu papai e pro sua mamãe, que devem estar morrendo de orgulho para você. E às vezes eles não conseguem expor isso. Quando vocês se encontram, faz uma mensagem bem bonita para eles aí, que na hora que eles Agora verem eu esse vou podcast, emocionar. esse é o momento. Não faz isso não, porque dá muito clique, dá Muito compartilhamento, like, dá like. bomba. O engajamento aumenta muito. Não faço isso não. Eu só tenho que agradecer, né, por tudo que eles fizeram, pela pessoa que eles, por tudo que eles me ajudaram a construir hoje e que me ajudam até hoje, né? Eles ajudaram e ajudam até hoje. Meus pais são minha referência de vida, meu porto seguro, meu alicerce, e é só gratidão que eu tenho por eles. Aí. Gonçalves, estivemos aqui agora com a doutora e apaixonada por sua família, Anne Lara. Obrigado por ter vindo, doutor. E já estou ansioso para conhecer sua clínica lá, porque eu estou doido para ver alguns parâmetros aí da minha saúde. Viu? Aguardo vocês lá, tá? Eu estou dentro. Gente, foi um prazer. Obrigada, tá? Pela oportunidade. Prazer enorme conhecer vocês e estar aqui. Valeu, doutora. Obrigado, Anne. Valeu, pessoal.